Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod Palco, o nosso podcast para você, palestrante. Exatamente, nós fizemos isso para vocês que são palestrantes, que têm vontade de se tornar um palestrante. Nós criamos um podcast exclusivo para falar sobre coisas de palestrantes. Então, para a gente começar aqui o nosso episódio número 1 do podcast, eu queria explicar um pouquinho dessa dinâmica, e todos os nossos podcasts, todos os nossos episódios, a gente vai ter um convidado especial aqui para poder me ajudar nesse bate-papo, porque eu, como sou um cara muito sério, eu preciso de alguém que me dê esse apoio humorístico, um apoio mais leve. Então a gente sempre vai ter um convidado aqui à minha direita. Muito bem-vindo, Alisson. Muito obrigado por você fazer parte desse nosso novo projeto aqui com a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Eu gosto muito da Apollo, porque a Apollo sempre me traz contratos e eu tenho 3 filhos, né? Você já pegou o espírito da coisa, já entendeu como que vai ser aqui os nossos episódios do podcast. Muito obrigado mais uma vez. E para a gente começar esse nosso podcast, esse nosso papo sobre palestra, nada melhor do que a gente começar entendendo como funciona o mundo da palestra. Denis, seja muito bem-vindo e muito obrigado por você poder disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente poder falar desse assunto tão importante que é como se tornar um palestrante. Massa demais. E pegando o gancho aqui, né? O legal de ser o dono da bagaça é ser o primeiro convidado sempre. Né? É ser o dono da bola, né? Sou o dono da bola, vai ter jogo? Então eu tô no time. Eu tô indo embora, vou levar a bola, acabou o podcast, acabou a empresa, acabou tudo. Então, muito legal estar aqui e falando com desse assunto, né? Para esse público, eu acho que brilha ainda mais os olhos, então vai ser muito massa. Muito legal. Inclusive, o Alisson, que além de comediante, além de mestre de cerimônias, também é palestrante, também é um grande parceiro nosso, né? Então, Alisson, fala um pouquinho pra gente aí da sua participação, de como você chegou a esse ponto de se tornar um palestrante também. Bem, eu comecei a fazer eventos de uma maneira meio transversal, assim. Eu sou um cara de teatro que depois comecei a fazer stand-up, e nessa de fazer stand-up comecei a produzir os comediantes de stand-up lá de Recife para os eventos corporativos. E isso me abriu um mundo novo, assim, porque eu era sempre só artista de teatro, elaborando projeto cultural para aplicar para o Ministério da Cultura, secretarias de cultura, tal, ou fazendo minhas produções de maneira independente, né, com o dinheiro do bolso, tal. E vi no meio corporativo uma maneira muito interessante de trabalhar, assim. Fiquei encantado mesmo dessa possibilidade de conectar conteúdo às pessoas, ajudar as pessoas nesse mundo do trabalho e tal. Então eu achei muito massa. Depois, quando eu vim morar em São Paulo, eu comecei a produzir o Murilo Gunner. E trabalhando com o Murilo, eu fui me especializando nesse entendimento do funcionamento dos eventos, de como o conteúdo deve ser conduzido. Tal. O Murilo é muito mestre nisso. Começou, né? Muito bem assessorado. Não, né? Comecei muito bem, observei muito bem, né? E o lance do evento, você faz um evento muito mais com o ouvido e com o olho do que com a sua boca, né? Você tem que ouvir muito, escutar muito e prestar muita atenção nas necessidades antes de você tentar adaptar suas habilidades para aquelas necessidades ali, né? Muito legal. Mas, Denis, como o Alisson começou, ele já fazia um pouco da parte do palco, né? Já estava ali no palco, já era um artista. Ele se tornou um palestrante de uma maneira mais fácil. No seu ponto de vista, o que eu precisaria para me tornar um palestrante? O que a pessoa precisa para se tornar um palestrante? Pô, massa. Boa pergunta. Quanto tempo temos de resposta? Uma pergunta longa. Você é o dono da bola, resposta então longa. Aí a gente tá... Primeiro fazer só um comentário, né? O Alisson estava falando, eu estava pensando aqui, né? Como o Recife é um polo, né? De palestrantes, de humoristas, muita gente boa, né? Muita gente boa. Você falando Murilo, Bruno Romano, Bruno Romano, né? Ben Rodrigo Marques, Ben Rodrigo Ludmer, Marques, Júnior Chicó, Kedney Silva, Nil Agra, o Flávio Andrade, o elenco de stand-up, pelo menos, o elenco que você escolher. Tem uma escola boa ali. Botou a mão na sacola, puxou, vai dar um show bom. Massa. E aí, pegando 3 exemplos dessa lista, ó, se a gente pegar aí, o Murilo, que a gente já falou, Sim. O Bruno Romano e o próprio Alisson, tem uma coisa que eu acho que conecta a começar a responder essa pergunta, né? Eu acho que a primeira coisa é entender, a gente estava falando um pouco disso, né? Entender muito
a necessidade do evento. Isso. Eu acho que o palestrante que ele é palestrante de uma nota só e que ele vai fazer a participação no evento, independente de que evento seja, para que público seja. Eu vim aqui, faço a minha parte e vou embora. E de alguma forma já começou errado, né? Então essa conexão de entender, primeiro, entender o que é uma palestra, né? Aquela história que eu falo várias vezes, né? Uma palestra é sobre transformar as pessoas. As pessoas, depois de uma palestra bem sucedida, elas enxergam um mundo diferente. Então, se a missão da palestra é fazer a plateia mudar a visão dela em relação ao mundo, em relação a algum aspecto, você saber quem é essa plateia, em que momento que ela está, e para ajudar nesse pitch é fundamental, né? Então, acho que começa por aí, né? E aprofundando um pouco mais, né, nessa resposta, né? O que um palestrante precisa fazer quando ele quer entrar nesse meio para trabalhar com isso? Eu acho que a primeira coisa é ele entender que isso é uma carreira como qualquer outra. Então, que ele precisa trabalhar nessa carreira. Então, se eu quero ser ator, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar e envolver. Se eu quero ser médico, eu vou ter que fazer medicina, eu vou ter que fazer residência, eu vou ter que montar uma clínica, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que pensar como um negócio. E eu sinto que às vezes o mercado de palestra ele é muitas vezes o segundo ou terceiro trabalho de uma pessoa. Eu sou um empresário que faz palestra, sou um atleta que faz palestra. Esse não é o meu business Não agora, é o mas business. eu quero começar a fazer. E aí as pessoas tratam como algo adicional. E que tudo bem, não é um problema isso. Desde que as pessoas não queiram ter resultados profissionais. Então, se eu trato ele como segundo, terceiro negócio, eu vou ter resultados como segundo, terceira coisa. Uhum. Se eu quero ter consistência, reconhecimento, ser valorizado pelo mercado, eu preciso tratar aquilo de forma profissional. E acho que começa por aí, né? E aí você vai fazer uma jornada, né? De aprendizado, de estudo, de entender o mercado, de fazer planejamento, de melhorar o seu produto, de melhorar a palestra, de melhorar o briefing, entender o público. É uma centena de coisas que a pessoa tem que fazer, mas que começa por essa consciência. Preciso tratar de forma mais profissional. Entender, né, se eu realmente quero uma palestra profissional, se eu quero ser um palestrante profissional, ou se por enquanto eu vou só fazer... Que não tem problema que também nenhum, não tem problema né? nenhum. Às vezes eu dou esse exemplo, né? Às vezes eu sou um médico e que fazer palestra é só um posicionamento para minha clínica, para o meu trabalho, para minha autoridade. Sim. E tudo bem. Aí eu faço uma vez por ano, eu sou convidado para um congresso e tá tudo certo. Ótima estratégia e tá tudo certo. Agora, se eu quero mudar dessa posição para a posição de profissional, que envolve 3 coisas, né? Consistência, ou seja, fazer palestra de forma consistente, reconhecimento, o mercado reconhecer você como profissional, autoridade, e valorização. Você poder cobrar e cobrar mais caro por isso. Se eu quero essas 3 coisas, aí eu tenho que mudar a chave. E tem um lance que é o ser especialista naquilo ali não é suficiente para o evento, porque o evento é uma atividade didática, né? Você tem um conteúdo para entregar, mas dentro de uma necessidade muito específica, que não é a necessidade que geralmente você costuma trabalhar na sua área, onde você faz. É uma necessidade muito específica daquele grupo de pessoas, que às vezes até na mesma área, em empresas diferentes, que trabalham com produtos similares, você tem uma necessidade muito específica para atender. Né? É verdade. Pelo momento que a empresa está, pelo desafio muito específico daquelas pessoas, né? Então, precisa ter um grau de personalização e você precisa buscar alguns outros conhecimentos que estão fora da sua área técnica, né? Que está na área técnica do outro que você está indo apresentar. E que às vezes tem a ver com... Eu falo, né, que a palestra tem a função de inspirar as pessoas a fazerem e ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa. Que muitas vezes está muito mais no inspirar do que no ensinar, né? Não é só trazer a parte técnica. É fazer a pessoa se sentir motivada a fazer aquilo, né? Sim. A ter essa mudança na vida dela, né? Então, e tem a questão do recurso didático mesmo, assim. Quando você não é só um treinamento, né? Não é só uma transferência de conhecimento. Você precisa trazer as pessoas para terem atenção sobre aquilo. Então você precisa dominar algumas outras técnicas que tem a ver com a técnica didática mesmo, de professor, tem a ver com a técnica de palco, que é de ator, tem a ver com conhecimento técnico do funcionamento das coisas, Perfeito. De como se aproximar do microfone, de como se posicionar na luz, não ficar no escuro no palco, né? De como se movimentar no palco, que são
estão em outras áreas, né? Mas que são importantes para que a comunicação fique limpa, né? Que inclusive teremos convidados para falar sobre tudo Cada isso desses aí. aspectos, Cada né? aspecto desse a gente vai trazer um convidado para falar sobre isso. O Bruno, você sabe uma coisa que eu acho que posso trazer? Aí falando, as pessoas gostam de dicas, né? Sim. Pontuais. Eu vou dar uma dica pontual. Isso ajuda bastante. Eu quero Ó, um corte. Eu quero me tornar palestrante, o que eu preciso fazer? Ó, primeira coisa que você precisa fazer: parar de acreditar em milagre. Essa é a primeira dica. Por quê? Não existe fórmula mágica. Não existe milagre. Ou seja, eu vou fazer uma coisa que é, ou seja, um curso, ou ler um livro, ou fazer alguma coisa de meio período e pronto, resolvi tudo que a gente estava falando aqui, tá resolvido. Não vai. Não vai acontecer, sabe? Que momento você deixou de acreditar em Papai Noel, em fada? Então, que momento você deixou de acreditar em fórmula mágica pra você virar palestrante maravilhoso de um dia pra noite? Não vai acontecer. Isso não existe, cara. É um processo que precisa ser feito, então você precisa fazer uma consistência de tudo que a gente tá falando. É igual a medicina. Você não vai virar o melhor cirurgião do mundo no final de semana. São 5 anos de faculdade. Né? E não é nem depois da faculdade, né? 5 anos já me tornei o melhor. Não. Aí você vai ter que fazer mais 2 de residência, mais uns 10 pra ganhar experiência. E aí, mas assim, se pra medicina acontece isso, por que pra palestrante eu acho que eu vou virar palestrante no final de semana? Isso não vai acontecer, pra né? qualquer coisa, né? O que deixa a gente bom é a repetição, né? Repetição, É fazer exatamente. e a repetição com atenção também, né? Não adianta. Na comédia, eu vejo muito comediante iniciante começando, quando ele tá começando, e ele sobe no palco, criou alguma coisa, e alguém deu um risinho assim. Às vezes não tá rindo da piada, às vezes tá rindo dele, assim. Da assim, situação, nossa, talvez. Sabe, ri de nervoso. E ele sai, pô, hoje foi foda. Sabe? E assim, você ter clareza percepção. do que você tá fazendo, ter honestidade consigo, assim, e o compromisso com a melhoria, né? Porra, tô buscando o erro. É muito lindo quando você vai atrás do erro o tempo inteiro. Analisar, né? ser mais honesto com você, né? Sabe que tem uma coisa que eu falo, né? A gente tem lá na Apollo um MAP, né? Que é uma matriz de avaliação, que é um método que a gente usa para avaliar os palestrantes quando querem se cadastrar com a gente. E aí, como que funciona lá? A primeira parte a gente faz uma autoavaliação. A gente pede pro palestrante se fazer essa avaliar, avaliação. dá uma nota para ele daqueles itens. E aí, quando a nota atinge um número tal, ele vai para a segunda fase, que é a nossa avaliação. Então eu pego e faço. E aí tem uma coisa muito interessante que é a comparação da nossa avaliação com a autoavaliação dele. E a média geral, esse número varia mês a mês, né? Mas a média geral de autoavaliação era 4. A média geral era 8,3 e a nossa avaliação, a média era 4,1. Tem uma diferença significativa aqui, né? Mas que tem a ver com Relevante, isso. digamos. Tem a ver com isso, de com quem eu tô me comparando, aonde eu tô jogando, o que eu tô vendo. E talvez não ter essa verdade, né? Olhar e falar, não, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir isso. Isso é um primeiro passo para poder funcionar, né? Senão, não vai, né? Massa, sim. Muito bom. E aí você comentou que primeiro a pessoa precisa entender o que é uma palestra para ele poder criar uma palestra. Perfeito. E eu queria que você trouxesse isso pra gente. O que é, no seu ponto de vista, o que é uma palestra? Massa. Isso aí tem uma frase, que quem me conhece, eu repito essa frase uma vez por dia, pelo menos. E tá lá na parede da Apollo, e tá no nosso livro, que é uma frase do Chris Anderson, que é o fundador do TED, né, o curador do TED Internacional, que ele fala que uma palestra bem-sucedida, ela é um pequeno milagre, porque ela faz as pessoas enxergarem um mundo diferente depois dela. E para mim, eu adoro essa frase porque ela responde exatamente o que é uma palestra. O objetivo de uma palestra é fazer as pessoas enxergarem um mundo diferente, sobre algum aspecto. Então, por mais técnico que seja, eu faço uma palestra de, sei lá, educação financeira, eu quero que as pessoas enxerguem o mundo financeiro delas de forma diferente a partir dali. Então não é só sobre ensinar alguma coisa, é sobre virar uma chave, eu tenho que mudar a mentalidade da plateia. Por isso que eu falei que muitas vezes a palestra é sobre ensinar e sobre inspirar. Eu preciso que elas mudem a visão delas sobre aquele ponto. E aí, tendo isso em mente, o que a gente sempre fala? É outra dica interessante, muito importante para palestrante. Começa a palestra definindo a sua tese. Ou seja, sobre o que você vai falar. O que eu quero, se eu quero mudar a mente da plateia, sobre o quê? Qual a mensagem Qual é a mensagem que eu quero que eles saiam dali acreditando? Porque qual que é o processo natural, normalmente, ou natural não, vamos dizer, o mais comum de acontecer. Se eu sou convidado para fazer uma palestra sobre liderança, o que eu faço? Eu começo a pegar na minha mente, a estudar o que eu sei sobre liderança.
Então eu começo a fazer um apanhado ali. Eu sei que o líder tem que ser um líder servidor. Eu sei que o líder tem que liderar pelo exemplo. Eu sei que o líder não sei o quê. Eu coloco 10 coisas. Aí depois eu vou pegar e vou tentar fazer um roteiro que faça o mínimo de sentido para aquelas 10 catado ali, colocar numa palestra só e construir. Eu falo que isso, para mim, isso vira uma palestra revista, né? Porque a revista é baseada num artigo que fala sobre um assunto de forma mais superficial, porque é um artigo, 1 página, 2 páginas, e aí a revista é o quê? É um monte de artigos de 2 páginas. A palestra, boa palestra, ela não é uma revista, ela é um livro. Ela fala sobre um assunto de forma profunda. Então não é sobre essas palestras, 10 dicas da liderança. Qual que é o grande problema dessa palestra? É que chega no final, você pergunta para a plateia, o que você achou da palestra? Fala, legal, tal. O que ele falou? Deu 10 dicas da liderança. Fala, legal. Quais são as 10 dicas? Provavelmente ele vai lembrar de 1 ou 2. A pessoa não lembra de nem de 5. É isso aí, lembra 1, 2, 3. Isso no final da palestra. Imagina no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Eu não lembro de nenhuma mais. Eu já vi uma palestra de liderança que as pessoas foram saindo da plenária. O palestrante não estava liderando direito, né? Não era um bom líder, Então, assim, eu acho que esse método, né, de construir baseado no que você sabe, colocando os temas, eu acredito que não constrói uma boa palestra. A boa palestra é um livro, é um assunto profundo. Então, o que você faz? Eu vou falar sobre liderança? Então tá, eu tenho que decidir que tese, que mensagem eu quero passar para líderes. Aí volta no começo que a gente estava falando, a importância de conhecer a plateia, de saber um briefing bem feito para eu poder ajustar isso. Então, dentro disso, por exemplo, a minha tese pode ser que os líderes precisam ser mais corajosos. Então, quando os líderes são mais corajosos, eles tomam as decisões que precisam ser tomadas e aí eu consigo resultados melhores nas empresas. Pronto. Isso é uma mensagem. O que a palestra vai falar? Só sobre isso. A palestra é para convencer a plateia sobre isso. E aí vem a primeira ponto. A plateia já não acha isso? Porque se ela já acha isso, ganhamos 1 hora e vamos pro bar tomar cerveja, né? Não precisa da palestra. Não precisa da palestra. Porque a plateia já acha isso. Sim. Então não precisa da palestra. Não, então eu paro do princípio que a plateia não acha isso. Tá. Se a plateia não acha isso, por que ela não acha? Aí começa a listar objeções. Então eu tenho que entender por que elas já não acham isso? Então, eles são objeções. Elas não acham porque o líder não gosta de ser corajoso, porque ele vai colocar o dele na reta, e se der errado, é ele que se ferra, que é uma realidade. Que ele pode ser demitido, porque... vai listar várias coisas. A palestra é sobre fazer um pitch para eu convencer esses líderes, quebrar as objeções dele, e no final da palestra, esses líderes que tinham medo, saírem dali, não, velho. Não vou ter mais medo, não. Eu agora tenho coragem, porque eu sou um líder corajoso. Realmente faz mais sentido ser assim, é assim que eu vou alcançar meus resultados e tal. A palestra é sobre isso, cara. É sobre convencer a plateia sobre uma coisa. Então, mas é 1 hora inteira. É 1 hora inteira para você mudar a cabeça da pessoa. É fácil convencer as pessoas a mudar a mente da gente? Não é difícil pra caramba. Você mudar a mente da pessoa sobre uma coisa em 1 hora já é difícil. E se eu quiser mudar sobre 10 coisas? Aí que ficou impossível, né? Aí a palestra não é mais sobre transformar a plateia. É sobre mostrar, muitas vezes a palestra é sobre mostrar o quanto o palestrante é foda. Você não passou por isso? Sensação de que terminou a palestra e falou, eu não entendi porra nenhuma. Mas esse cara é bom, hein? O cara entende pra caramba. Isso é uma coisa muito importante assim, no evento. O evento não é uma coisa sobre você. É sobre a necessidade de outras pessoas. Você está sendo contratado para resolver um problema de outras pessoas, não é o seu. Mas é legal até esse ponto. Porque assim, poxa, mas eu tenho uma história muito legal que eu vivi toda essa parte dessa liderança confiante. Então eu tenho histórias sobre como eu fiz para me tornar um líder confiante. E eu posso trazer isso na palestra? Como que eu faço para incluir isso dentro da palestra? Excelente pergunta. Porque qual que é o ponto? A pessoa pode usar isso? Pode, na verdade ela deve. Isso sempre acrescenta muito. Sim. Mas tem que tomar um cuidado. A palestra não é biografia da sua vida. Então eu quero contar uma história minha, porque é muito legal. Legal, conta no Natal, na sua casa, para os familiares, né? Não é o palco o lugar para você fazer isso. Legal. Então a plateia não é lugar para contar suas histórias para ninguém. Escrever um livro, conta sua biografia. Palestra não é sobre isso. A palestra não é sobre o que você viveu, o que aconteceu com você. A palestra é sobre o que você aprendeu com isso. O que a plateia pode aprender com isso.
Com essa experiência, com tudo isso que eu vivenciei, eu tive um aprendizado e esse aprendizado me levou até aqui. É isso. Você sabe que uma vez alguém falou um detalhe que eu fiquei, no primeiro momento parecia meio clichê, mas depois faz todo sentido, que ele tava falando, né, que o protagonista de um evento é a plateia. E parece mal clichêzão. Falar, o protagonista não sou eu, são vocês. É bonito falar isso, né? Mas na verdade faz todo sentido, porque se você for pegar na essência, né, do que é o protagonista não é o papel mais importante do filme. O protagonista é quem sofre a mudança. O protagonista começa de um jeito e termina de outro. Esse é o protagonista. Quem que muda durante um evento? Ou quem tem que mudar? A plateia. Ou seja, o protagonista é a plateia. Eles que têm que fazer a mudança. Mas aí, o palestrante tem que entender isso, né? Que é sobre causar uma mudança na plateia. Eu vim contar a minha vida para as pessoas acharem que eu sou legal, ou para comprarem um produto meu. É muito bacana, mas não é palestra isso, né? Isso é um pitch, isso é outra coisa. Palestra é sobre eu trazer a minha história para impactar a plateia, eles se identificarem com isso e causarem uma mudança neles. Tipo, olha, putz, realmente quero seguir esse caminho. Então, não é sobre o que aconteceu comigo, é o que eu aprendi na minha jornada e o mais importante, o que a plateia vai aprender com isso. E essas coisas precisam estar extremamente conectadas com aquela necessidade, né? Muito específica. Eu já vi em alguns momentos, assim, as pessoas quererem usar alguns recursos artísticos no meio da palestra para poder engajar, para fazer, né? Você precisa direcionar o conteúdo para aquilo, né? Por exemplo, eu já vi mágica acontecendo em palestra, onde você via que a palestra parava, aí acontecia a mágica e depois a palestra continuava. Não tinha nenhuma conexão, né? Não tinha nenhuma conexão. Às vezes só para gerar uma frase de impacto, né? Porque você precisa incendiar. Aí abria o livro, o fogo saía, mas não estava acontecendo nada, né? Ou então, mais recentemente, acho que um ano passado, eu vi uma tentativa de fazer piadas numa palestra, que também não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, com a dinâmica. Assim, galera, porque eu estava com a minha noiva e tal, e uma história totalmente particular e as pessoas foge totalmente do tema é um evento no banco, é o cara que tá falando sozinho, né? O tempo inteiro. Esse é o momento que o palestrante tá pensando assim, putz, eu já fiz isso. Meu Deus do céu. Eu, de vez em quando, eu conto uma história num evento, porque sempre tem essa coisa da comunicação nos eventos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar falando sozinho. A gente precisa se comunicar com as pessoas. Né? Por exemplo, eu falo sozinho, todo mundo fala sozinho. Agora, eu falo, mas eu não respondo. Eu fico sozinho. Tem gente que fala já responde. E responde, aí tá ficando louco. E tem um terceiro, só falar tá liberado. E tem um terceiro passo, que é minha tia Léo. Minha tia, ela fala, ela responde, e ela tem uma terceira pessoa dela que fica de fora julgando as outras duas que estão conversando. Sério, ela fala assim, ela contou pra gente que ela às vezes está sozinha em casa, aí ela diz assim... lavando louça, né? Ela faz assim, mas Elza, como é que tu tem coragem, Elza, de fazer uma coisa dessa, Elza? Aí eu mesmo respondo, não é mesmo, Elza? Como é que eu tenho coragem, né? Aí a terceira pessoa dela tá fora, diz assim, meu Deus, olha pra isso aqui, Deus, tô eu mesma falando, eu mesma respondendo, eu acho que eu tô ficando doida. Né? Meu psicólogo me falou que falar sozinho é uma doença. Eu nem tenho psicólogo. É isso, então as pessoas têm alguns palestrantes, algumas pessoas que sobem no palco, têm esse hábito de ficar conversando sozinho o tempo inteiro, igual a tia Léo. E sem ter essa terceira pessoa dela para pelo menos julgar e dizer que tá doido. Sabe, assim, essa autoconsciência de que tá enlouquecendo. É isso. Eu acho que tem duas coisas aí, né, que é importante trazer disso, né? Primeiro que esses elementos, né, se eles são bem usados, eles são muito importantes, né? Sim, então, claro. O humor, a própria história, como você falou, são elementos muito importantes. Mas, todos esses elementos, cênicos de forma geral.
mas se fizer sentido, né? Começa aí, você tem que estar encaixado, não pode ser uma coisa solta, né? Eu vi alguém fazendo e vou fazer também, vou terminar a minha palestra. Pois é, eu sou formado em artes, né? E tem uma coisa que a gente estuda muito, que é a questão do conceito. Tudo que está na cena tem que ser cênico e tem que ser pensado para uma necessidade cênica. Então, se vai entrar no roteiro, aquela fala tem que ter uma explicação lógica para aquela necessidade de entrega de conteúdo, né? Se você vai colocar uma coroa em alguém, aquilo precisa ter um valor semântico. Por que que aquilo está acontecendo, né? Mas eu vi numa peça alguém colocar a coroa, foi muito momento emocionante. Eu vou fazer na minha palestra também. Mas não tem sentido, contexto nenhum. Assim, não é. O cara tá falando sobre plantação hidropônica de morango e tá colocando a coroa no... A gente falou um dia desse, quando né? A coroa é do abacaxi, né? Exatamente. Se fosse de abacaxi, podia ter uma conexão melhor. Pô. Esses dias aconteceu isso, né? A gente tava falando, né, que... aconteceu, por coincidência aconteceu com a gente, né? Uma palestra, no final da palestra teve uma dinâmica que usou técnicas de hipnose coletiva tal para fazer um encerramento e foi maravilhoso, foi muito massa, porque a palestra inteira estava falando sobre isso e conectando sobre isso, a mensagem era essa, rolou dessa forma. E aí, uns tempo depois, teve uma outra palestra que terminou com uma dinâmica muito parecida. Só que a palestra não tinha nada a ver com isso. Era uma palestra de outro assunto, falando de outra forma, que em nenhum momento trouxe esse elemento de autoconhecimento. E agora eu vou hipnotizar vocês. Mas foi exatamente. Estou falando aqui sobre técnicas de autodefesa do judô, e aí no final, agora vamos fazer isso. A impressão que deu é que mudou de canal. Você estava assistindo um filme, depois você mudou de canal, foi para outro canal. Mudou completamente. Mas não faz o menor sentido isso. Mas é por isso, porque a ferramenta é boa, mas usada no contexto errado, né? Então, assim, só pra gente finalizar esse ponto, né? Eu quero usar uma mágica, eu quero usar uma comédia, eu quero usar uma história minha. Eu posso usar. Porém, qual seria o momento que eu poderia usar isso? Como que a gente definiria isso? Não, eu posso usar mágica, eu posso usar alguma coisa. Tem um... eu acho que o principal ponto em relação a isso é entender contexto. Entender por quê. É a função, né, que você falou. É a função. Que função que ele está cumprindo ali. Eu costumo dizer que uma palestra sensacional, ela tem vários aspectos, né? Então, você tem o lado da oratória, da comunicação, da performance de palco do palestrante, isso é muito importante. Tem a questão visual, tem um monte de coisa. Mas, assim, para mim, o principal é a questão do roteiro. E quando a gente fala de roteiro, não é só texto. É isso. Por que por que eu tô falando isso? Qual que é o objetivo que eu tenho no todo? Tudo isso tem que estar muito bem amarrado. Porque, por exemplo, voltando, né? A gente estava falando disso também, só recapitulando. Às vezes, o objetivo do palestrante numa palestra é fazer um pitch. Ele não tá ali para convencer ninguém de nada. Ele tá ali para convencer a galera a comprar alguma coisa dele. Então, ele traz um lado de valorização dele, eu sou fodão, sou legal, tal. Por quê? Porque isso vai ajudar o objetivo dele. A pessoa a convencer depois. Beleza. Eu não considero isso uma palestra. Isso para mim, ok, mas isso inclusive deveria ter um outro nome. Deveria ser um pitch de vendas. Ou alguma coisa parecida com isso. Palestra não é sobre isso. Palestra, o objetivo final não é vender nada. O objetivo final dela é mudar a mente da pessoa sobre algum aspecto. Tá. Tendo isso em mente, você constrói todo o roteiro com esse objetivo. Eu quero pegar a pessoa no ponto A e levar ela para o ponto B. Então eu preciso fazer um monte de elementos narrativos para chegar até lá. E aí, se encaixa ali dentro, ótimo, mas eu não quero encaixar porque eu achei legal. Com contexto. Normalmente, eu vi alguma coisa, eu vou tentar trazer para minha... Normalmente dá errado isso, né? Normalmente não encaixa direito. O processo é inverso, né? Eu começo a fazer como que eu faço para pegar a pessoa daqui e levar para cá. E aí eu lembro que uma ferramenta dessa pode funcionar. Tudo bem, eu encaixo ali. Aí uma história pode funcionar, uma piada pode funcionar, uma música, uma mágica, qualquer coisa. E respeitando o perfil do palestrante, né? Também tem isso. É isso. Eu acho que o grande lance você tem que ter um truque para necessidade e não uma necessidade para o truque. É isso, eu acho que é o fundamental. Né? Você encontrar um espaço para colocar aquilo ali. Eu acho que tudo tem a ver com repertório mesmo. Né? Você quer vender o seu produto, você quer empurrar o seu produto para uma necessidade que às vezes não é para aquilo.
E você precisa entender. Eu lembro quando eu estava produzindo o Murilo Gun, eu fazia um briefing que era bem aprofundado para entender a necessidade, mas assim, muitas vezes o cliente estava com a grana na mesa, dizendo, quero contratar Murilo porque gosto de Murilo e tal, sou fã dele e tal. Mas aí quando ia falando do evento, do que ia acontecer no evento, eu digo, vocês estão precisando de um outro conteúdo, não é desse conteúdo. Ah, não, mas não tem como adaptar. Não. Essa adaptação aí não é uma adaptação para atender a necessidade de vocês. Isso aí vocês precisam de uma outra palestra. Isso. Não é essa palestra que vocês estão precisando para esse momento. Então, conversem lá com o Apolo, vão procurar. Adaptação é fazer um detalhezinho, né? Não mudar acrescentar alguma coisa no detalhe. Quero comprar uma Ferrari para escalar uma montanha. Dá para adaptar? Não dá. Como uma caminhonete, né? Vai ser melhor. Vai ser melhor. Não dá. Então, assim, você ter essa consciência de buscar o que é ideal para aquele evento, né? Não adianta você querer enfiar um conteúdo de qualquer jeito, fazendo uma mera menção ao que as pessoas estão falando ali. E claro que a palestra, é ideal que a palestra tenha um grau de personalização, né? Você usar algum exemplo que seja muito específico daquelas pessoas, né? Alguma história que traga alguma experiência que possa enriquecer aquelas pessoas ali que não estavam na palestra, mas isso é diferente de você adaptar todo o conteúdo, né? E você sabe que pegando esse gancho, né, pode ser que alguém esteja olhando e fale assim, mas isso é fácil para falar pro Murilo, né, que o Murilo tá com a vida ganha, então ele abriu mão de uma palestra, tudo bem, mas eu não posso, as minhas palestras tô começando, eu tenho que abraçar todas que batem na minha porta. Mais uma dica para você. Quantas palestras você vai perder fazendo essa? Isso, exatamente. Não abrace essa palestra. Eu sei que parece difícil, é uma dica, parece doída. Você está começando, você tem poucas oportunidades, caiu uma dessa, eu vou abrir mão. Mas o que vai acontecer? Se você abraçar, fizer essa palestra que o Mário está falando, ela não vai ser a melhor palestra do mundo. Ela não vai ser o que o cliente está precisando. Não vai funcionar. O que vai acontecer? Você vai ter um cliente que vai ter uma impressão sua meia boca. E sabe o que acontece às vezes? Eu já vi isso acontecendo, né? A pessoa chegar num evento que claramente não era pra ela estar ali, não era o perfil dela, ela não tá muito à vontade de fazer aquilo, ela já chega se desculpando. Fala, gente, eu vou fazer a palestra aqui pra vocês de liderança. Na verdade, o meu tema principal é vendas. Mas como querem falar de liderança, eu vim aqui e vou fazer. Não é a melhor palestra minha, a outra, conheço a outra. Porém, dizer assim, vai ser uma merda, mas... não me julguem por isso. Eu avisei que eu não falo sobre isso, mas quiseram. Dica pra você que tá olhando: você vai ser julgado por isso. A plateia não vai pensar assim, nossa, a palestra não foi muito boa, mas ele disse que tem uma outra. Talvez a outra seja melhor. Ninguém vai pensar isso. Ninguém vai querer nem assistir a outra. Não vai assistir a outra. Inclusive vai ser julgado pela fala. Inclusive, exatamente, que já é uma fala bem inconveniente, ruim, né? Inconveniente pro evento. Então, assim, o melhor caminho é abrir mão, falar, cara, não é pra mim, sou consciente, vou fazer o melhor caminho, porque isso talvez você perca no curto prazo, mas você vai ganhar com certeza no médio prazo. E lembrar que a carreira não é um dia, né? A carreira é uma vida, né? Sim. Então, o longo prazo é sempre mais importante. Mas aí entra naquele ponto do, por exemplo, poxa, eu falo sobre vários assuntos, eu tenho palestras sobre 10 temas diferentes. Entra nesse ponto também, por exemplo, porque se eu falo de vendas, eu posso falar de liderança porque eu já tive essa vivência na liderança. Eu poderia ter 10 temas, então? Então, esse é um assunto polêmico. Mas vamos lá. A princípio, pode. Qual que é a dificuldade em relação a isso? Primeiro, a palestra não é sobre tema. Sim. A palestra é sobre uma tese. Então, você tem uma tese forte sobre vendas? Tá, o que é a tese? A tese é aquilo que você aprendeu e que a galera não tá ligada. Também a mudança que você quer trazer. Parafraseando o Murilo, né? Ele fala, às vezes você sabe alguma coisa que você aprendeu na vida, que você tá ligado, mas que o mundo não tá ligado ainda. Então você vai lá e precisa contar pra eles. Então, basicamente é isso. Então, cara, alguma coisa de vendas que você... Não é fácil ter isso, né? Tipo, não é que eu vou lá dar 5 dicas de vendas. Isso não é o caminho. Eu tenho uma tese sobre vendas que eu sei e que o mundo não sabe. Ou uma boa parte do público. Não é fácil ter isso. Que o mundo precisa saber. E que o mundo precisa saber. Isso é importantíssimo. Porque tem coisa também que eu sei que o mundo não sabe, que também caguei, ninguém tá nem aí. Tem coisas da minha vida que ninguém sabe. Ninguém sabe. Bem, né? Mas o mundo não precisa saber disso.
Então, ter essa tese não é fácil, é difícil. Agora, eu tenho uma tese muito boa de vendas, beleza. Eu tenho uma tese muito boa de liderança, porra, o cara começou a ser fodão, pô, ter duas teses de 2 assuntos diferentes, beleza. Eu tenho uma outra tese muito boa sobre gastronomia, sobre gestão empresarial, começo a achar que tem alguma coisa estranha nessa história. Então, assim, qual é o grande problema de falar de vários assuntos? O primeiro é esse. Provavelmente, você não tem uma tese muito boa. Você não vai ser especialista de alguma coisa. Não, primeiro que você não vai ter palestras boas desses 4 assuntos. Quer dizer, pode ter, mas menos provável. Mais difícil. Isso é a primeira coisa. Então, sobre produto, né? O segundo é a questão de autoridade, visibilidade. Por quê? O mercado, um dos principais fatores de decisão de compra dos clientes é segurança. Então, por exemplo, por que os palestrantes, um cliente está procurando um palestrante, aí, é tão comum acontecer isso, né? Ele olha, roda vários, vê um, vê outro, não tá muito assim, o que ele traz o Cortella. E assim, o Cortella é maravilhoso, ótimo, só que muitas vezes vai na segurança, entendeu? Eu sei que o Cortella vai fazer bem feito, então eu não quero arriscar. Às vezes ele não é o melhor, mais indicado para aquele tema específico. Mas, como eu não quero arriscar em outro, traz ele, porque muitas vezes quem está contratando está colocando o dele na reta para aquele evento. É uma convenção da empresa, Sim. Vai estar o CEO da empresa, vai estar os diretores. E aquela presença já comove também, né? Eu contratei um palestrante que vai lá e é uma porcaria, eu perco meu emprego. Pô, se eu trago um cara desse, pronto, promove o evento, tá todo mundo feliz, tá tudo certo. Então, assim, a segurança é um fator decisivo. E o que gera segurança? Você ser referência e autoridade naquele assunto. Então, pronto, se eu estou falando sobre uma tese de vendas, eu vou ter que não só ter uma palestra boa, como preciso convencer o mundo disso. O mundo tem que saber disso. Então, eu vou ter que trabalhar conteúdos de venda, virar autoridade de vendas, fazer matéria, vou ter que estar em revistas falando de vendas, vou ter que ter rede social postando conteúdos consistentes sobre vendas. Então, ou seja, eu vou ter que gerar isso. Tá, mas aí eu tenho agora que falar sobre liderança também. Já começou a ficar mais difícil, porque se virar autoridade num assunto é difícil. Em 2, ficou mais difícil. Sobre 5, então a chance de virar aquela pizzaria, rodízio, sushi e que faz pastel, pô, vira mais um pouco de cada. Então, o prato do meu pai no self-service. Você põe uma salada, Nossa, um bife, feijoada, uma feijoada, lasanha, sushi, um pedaço de bolo de chocolate. Com macarrão e feijão. Bolo de chocolate ainda. Então é isso. Então, assim, não é recomendável você ter muitas palestras, não é impeditivo, você pode ter, mas você tem que trabalhar bem isso, saber qual é a sua palestra principal, o que você quer virar autoridade. Muitas vezes as palestras estarem conectadas, aí tudo bem. Eu posso ter uma palestra de liderança, por exemplo, que eu posso falar da mesma tese para 3 níveis liderança diferentes. Em vendas, talvez. Eu tô falando, por exemplo, de liderança para alta gestão, que é abrir a mente dele sobre algum aspecto. Então, voltando àquele exemplo que eu dei, né? Que o líder precisa ter coragem para liderar. Eu posso falar para CEOs, tipo, deixem os seus líderes errarem. Eles precisam ter coragem. Eles terem coragem. Incentivem eles a ter coragem. É uma mensagem. A outra é para os líderes, do tipo, tenham coragem. E a outra é para os liderados. Então é a mesma tese sendo aplicada para 3 públicos, 3 palestras diferentes, mas dentro do mesmo contexto. Então isso não tem problema nenhum, pelo contrário, isso é super recomendável. Agora, falar de temas diferentes, tomar cuidado pelo menos, porque pode ser um risco. Sim. Muito legal. E aí, como que você enxerga hoje o mercado da palestra? Porque quando a gente fala de palestra, a gente tem que entender como um produto, como um profissional, mas como que o mercado hoje funciona? O mercado vê o palestrante como um profissional? Nossa. O mercado vê o palestrante só como um entretenimento para o evento? Massa, muito legal. Boa pergunta. Eu acho que aqui vale uns destaques, né? Primeiro, eu acho super importante isso. As pessoas entenderem que a vitrine é diferente da loja e do estoque. Então, dentro do mercado de palestras, o que é a vitrine? É a coisa que aparece mais. São o quê? São os grandes eventos. São aqueles eventos que você está vendo, propaganda, outdoor, visibilidade, 200 palestrantes. Os summits da vida, os coisas. Que é muito massa. São eventos, mas eles são vitrine. Eles não são... O mercado de palestras não são esses eventos. Esses eventos, inclusive, a maioria deles nem contrata palestrante. Eles são convidados.
e que é um ganha-ganha para os dois lados. É interessante para o palestrante estar nesses eventos, que é uma baita vitrine, é interessante para o evento, porque tem conteúdo ali. Então é um ganha-ganha, mas assim, não é ali que você gera negócio. Você está num evento desse, as empresas te assistem, as empresas te contratam. Então, o mercado de palestras, o real, né? A onde loja, rola o ele dinheiro. é mais onde- anônimo, ele né? é anônimo, ele é anônimo. corporativo. Então, inclusive, você vê grandes nomes, influenciadores bombando nesses eventos e tal, mas às vezes é pessoa que faz 5, 10, 20 palestras por ano, até pela agenda e tudo mais. Quando você tem pessoas que você nunca ouviu falar na sua vida, que faz 100, 150, 200 palestras por ano. Porque são os anônimos. Sim. Então, isso é o verdadeiro mercado, entendeu? Então, a primeira coisa é entender vitrine e mercado. Entendendo isso, aposte na vitrine. A vitrine é muito importante para você poder atingir esse mercado. Gerar né? visibilidade, Entender gerar isso. reconhecimento. E entender que o mercado, o real, ele está buscando transformação. Os eventos, muitas vezes, eles querem mais visibilidade, eu quero um grande nome, atrair público e tudo mais, e tá tudo certo, o evento precisa disso realmente. Mas as empresas se preocupam menos com isso. Então, grandes players, por exemplo, do mundo digital, os influenciadores tal, são muito comuns nos eventos e são muito menos comuns nos eventos corporativos. Porque ali o interesse é outro. Então, ali eles estão preocupados com a mudança. Eles estão preocupados com a geralmente, transformação. Nesses eventos maiores, você tem palestras muito mais genéricas, né? Muito mais abertas. Exato, né? Exato. O evento ele não tem a pergunta que a gente faz, né, com uma agência, né, para um cliente, é o que ele quer transformar na plateia. Então, se uma empresa está me procurando, que problema vocês estão enfrentando aí e como que a gente vai resolver isso? Resolver. Num evento, não tem muito isso, porque a plateia é genérica, ele não está resolvendo um problema explícito. Normalmente não é assim, né? Então são coisas diferentes, realmente. E aí você acabou de falar em relação à agência. Como que o mercado vê essa relação com a agência? Poxa, eu me tornei palestrante, já escrevi a minha palestra, já tenho o meu tema, agora eu preciso estar numa agência para poder ser mais vendido. Eu preciso estar na Polo para ser mais vendido. Beleza. Como que é isso? Primeira coisa, importante. Cuidado com o preciso, tá? Essa é uma coisa que é interessante, é uma dica pra galera. Eu costumo dizer que o tem que é um dos maiores problemas do palestrante. Tudo que falar pra você tem que fazer alguma coisa, questiona. Duvide. É como o Ars estava falando, né? Em que contexto? Por que motivo? Por que você vai estar na minha palestra? Então, eu vou falar, você tem que trazer piada na sua palestra. Tem por quê? Não tem piada, tem pessoas que não tem, tá tudo certo. Tem outros que fazem, é legal. Então eu tenho que fazer, é sempre um risco que você tem que fazer o planejamento e entender isso. Dito isso, estar numa agência pode ser muito interessante, porque é um canal extra de vendas. É importante, é um canal extra. Dificilmente uma agência vai ser o seu canal único e vai funcionar, principalmente para alguém que está começando. Porque tem uma frase de um amigo nosso, autor nosso junto com o curso que a gente tem do Além do Palco, Rafael Takei, que ele fala isso, né? Que a palestra, uma agência vende bem quem já se vende bem sozinho. Então, assim, uma agência não faz o 0 a 1, né? Eu sou palestrante, criei minha palestra, agora preciso vender, coloco numa agência. É muito difícil isso funcionar. Muito difícil. Então, você monta a sua equipe, consegue trabalhar, abre o mercado, desenvolve isso daí, tá funcionando bem, aí você vai numa agência para ser um canal extra, para ele te vender 10% a mais de palestras, 20% a mais no ano. É sobre isso. Então, uma agência pode ajudar muito, mas ela dificilmente vai ser esse canal único. E aí, complementando isso, o que eu costumo dizer é o seguinte, que a agência, ela não vende o palestrante. A agência, ela indica o palestrante. É como se eu colocasse na cara do gol. Sabe aquela coisa? Eu gosto da analogia com uma agência de empregos. A agência de empregos não te arruma emprego, ela te arruma entrevistas. Então, eu consegui 30 entrevistas para você. Você foi lá, o currículo não é tão bom, você foi mal na entrevista, ninguém te contratou. A culpa é de quem? É da agência ou do profissional? Entrevistado. Então é sobre isso, entendeu? Então o que uma agência faz, ela vai te colocar na vitrine, ela vai te indicar, vai te apresentar para o mercado. Se você, de alguma forma, não está pronto, o currículo não está bom, você não vai bem na entrevista, não vai funcionar. No caso da palestra, são outros aspectos. A palestra bem resolvida, você ter autoridade, você ter visibilidade, você ter um material de apresentação muito bem feito, você ter um vídeo incrível. Tudo isso vai ajudar
vai ajudar a subir a confiança que o cliente tem em você. Voltando, qual que é o principal fator de decisão? É confiança. Ele se sentir confiante que você... Para pensar na empresa. A empresa está fazendo um evento para falar de um assunto para a equipe dela. Esse assunto, ela já falou para a equipe. Então, se eu quero falar para minha equipe que eles precisam ser mais unidos, ninguém na empresa nunca falou para eles isso? Já falou. O presidente já falou, o diretor já falou, o RH já falou, só que eles não conseguiram convencer as pessoas disso. Aí o que ele vai fazer? Então eu vou trazer uma autoridade para fazer isso. Traz uma pessoa para... Eu não consegui, vou trazer alguém de fora para conseguir. E aí, entra no seu site, você é um cara que fala de 10 coisas, você não tem um vídeo bom para apresentar, tal. Que confiança que eles têm que vão pagar um valor normalmente alto, que o cachê de palestrante não é um valor baratinho, para entrar na empresa, para você falar para a equipe, vai colocar a equipe inteira para ouvir você, que confiança que eles têm que você é a pessoa que vai resolver isso. Cara, se não tiver uma apresentação muito bem feita, que a pessoa assista aquele vídeo, veja aquele material, entre na sua rede social, veja conteúdo, depoimentos, que ela fala, não, tô confiante. Essa pessoa aqui é a pessoa que vai resolver o que eu preciso. É isso. Ela não vai te contratar. Então, assim, se não tiver isso, não rola. E aí não rola numa equipe própria e não rola também na agência. Então, aí não vai funcionar, Não vai vender. Não vai vender. E aí, então, assim, né? Trazendo para essa questão de, poxa, se eu preciso me vender, o que eu preciso fazer ali para poder me vender mais? O que eu posso dar uma dica de o que eu poderia fazer? Eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um vídeo, beleza. Mas o que vai me fazer vender mais realmente? Eu contratar uma equipe para ficar ligando para os outros? Muito bom. Tudo isso pode ajudar, mas tudo isso vem de um passo anterior, que são ações coordenadas. Você montar um planejamento e fazer as ações coordenadas. Porque senão não vai funcionar. Faz tudo de uma vez, não vai levar a lugar nenhum. Aquela história. Você quer fritar um ovo. Vamos usar uma coisa bem simples. Você quer fritar um ovo. Você precisa da frigideira, você precisa do óleo, você precisa do ovo, você precisa do fogão. Gás e do fogão. Beleza. Só que tem que ser coordenado? Tem. Você põe a frigideira primeiro, liga o fogo, aí você põe o óleo, deixa esquentar, aí você quebra o ovo. Porque se você fizer assim, se eu falar ligar o fogão, quebrar o ovo. E jogar a panela aí depois colocar a panela em cima. Já cagou o fogão inteiro e não vai ter ovo nenhum. E acabou o casamento, inclusive. Mas você pergunta pro pessoal, mas você precisa... Acaba o casamento. Você vai falar, mas você precisa da frigideira, você precisa do óleo. O cara, mas eu fiz. Eu pus a frigideira. Tá tudo ali. Mas depois do ovo. Depois do ovo ela não funciona. Ela tem que ser antes do ovo. Então, as ações coordenadas é o que faz dar resultado. Então, ele precisa fazer essas coisas? Precisa. Mas ele precisa fazer de forma coordenada. Por exemplo, quer ver um exemplo claro disso? Eu tenho que estar em eventos grandes, ou fazer eventos vitrine? Tenho. Mas antes disso, eu preciso ter uma palestra incrível. Por quê? Senão eu vou no evento, com uma palestra meia boca, o que acontece? 500 pessoas que tinham dúvida se eu era bom ou ruim, vão ter certeza que eu não sou. É isso. Então, assim, pra que eu fiz isso, cara? Então, me pergunta, tem que ir em evento? Depende. Tem, depois que tiver a palestra boa. Aí depois disso, como que tá a sua rede social? Porque você vai no evento com a palestra boa. Aí o cara vai gostar de você. Qual que é a reação que vai acontecer? Esse cara vai chegar na empresa dele e vai falar, pô, assisti uma palestra lá do Bruno, foi incrível. Aí o gerente, outra área vai fazer o quê? Vai entrar na sua rede social. Aí tem foto sua de comida e de biquíni. Aí não fala nada daquele assunto. O cara pede uma proposta sua. Você manda um material que foi o seu sobrinho que fez, um material meia boca. Cara, não vai funcionar, entendeu? Então, coordenadas. Palestra incrível, material, e o material tem que estar conectado com a sua palestra, o seu vídeo conectado, aí você vai no evento. Aí o evento, com a palestra boa, gera interesse, o material bom gera venda. Se não tem tudo isso, não vai funcionar, entendeu? Então eu acho que é sobre isso. O principal ponto é criar um planejamento, e aí a gente tem um curso, né, fazendo merchan já, a gente tem um curso chamado Além do Palco, que a gente ensina exatamente esse passo a passo. Ó, dica para você que está de casa. Ó. Quer conhecer mais? Procura saber sobre esse curso. Palestra Além do Palco. Palestra Além do Palco. E o que a gente ensina lá? Qual que é o passo a passo? Primeiro passo, planejamento. Na verdade, desculpa, o planejamento é o todo. O primeiro passo é posicionamento. O paciente tem que saber qual é o perfil dele. Quem eu sou? Eu sou o cara engraçado ou não? Eu vou colocar piada? Depende. Quem é você, cara? Então, tem que saber quem eu sou, qual é a minha verdade e qual é o meu estilo. Eu falo que nessa época, nesse momento, você tem que responder qual que é seus 3 porquês. Por que o mercado vai contratar você?
que você tem diferente dos outros? Então, você tem que ter clareza sobre isso, porque isso vai basear todos os materiais. Quando você vai fazer um vídeo, então, por exemplo, se você falar assim, ó, a minha palestra é engraçada, beleza, é um perfil. Ah, a minha palestra, além de engraçada, ela é profunda, porque eu vou trazer reflexões dos filósofos e tal. Massa. O que as pessoas fazem? Ela cria um material de apresentação. Ela escreve no material, palestras divertidas. Tá de sacanagem, né? De tipo, alguém vai olhar aquilo e falar, é palestra divertida? Não vai, meu querido. Isso não vai funcionar nem com seus amigos, cara. O que você tem que fazer? Você faz fazer um vídeo, onde um vídeo de 2 minutos, a pessoa vai rir 3 vezes. Porque se ela rir 3 vezes no seu vídeo de 2 minutos, com que certeza. conclusão que ela tira? Que você é engraçado. Pronto, não precisa dizer pra ela. Você fez ela perceber isso. E aí ela acredita. Segundo, você tá falando que você vai fazer reflexões profundas? Num vídeo de 2 minutos, você vai trazer uma ou 2 reflexões profundas. É sobre isso, cara. Então, só que esse vídeo... Ah, eu preciso ter um vídeo? Tem que ter o vídeo. Só que depois que você fizer o seu perfil. Então, define o perfil, define quem você é, os seus 3 porquês. Aí depois disso você vai definir qual que é a sua palestra principal, qual que é a tese, qual é a mensagem que você está entregando, como que você conecta isso com o seu perfil. Feito isso, terceiro ponto, definir público-alvo. Para quem que eu vou falar? Ah, mas a palestra é para todo mundo. Não vai funcionar. Público-alvo, claro, para quem eu estou falando. Tá, é uma palestra de educação. Tá bom, mas para quem que é? Ah, é para professores. Tá bom. Professores de que classe? De que ano? Professores do infantil, do maternal é diferente do professor universitário. Não é a mesma palestra. Do ensino médio também. Do ensino é médio bem não diferente. é a mesma coisa. Então você precisa ter clareza de público. Então, perfil, produto principal, público-alvo. Depois desses 3, você vai fazer uma autoanálise. Então, a gente falamos disso, né? A pessoa tem entender pelo MAP quais são os pontos fracos que ela tem. Porque tem palestrantes que precisam melhorar a visibilidade. Tem outros que não precisam. Aí eu vou indicar, você precisa ter rede social, trabalhar a rede social? Depende. Depende. Isso é um problema seu? Isso é uma dificuldade sua? Você tem que melhorar. Se não, não precisa. Então, de fazer essa autoanálise. Depois da autoanálise, você define o seu cenário, as suas metas, que também tem outra coisa. Se eu faço uma palestra por ano e quero fazer 2, eu faço alguma coisinha ali, eu já resolvo isso. Se eu faço uma e quero fazer 100, é outra solução, né? O meu plano de ação tem que ser outro. E constante, né? É isso. E precisa também ter uma periodicidade nessas ações, né? Não pode ser uma ação isolada para um momento. Pronto, já fiz aqui já. Criei minha rede social, criei meu Instagram, postei 10 vezes e pronto. Não, e de novo, se você faz uma, você precisa fazer 2, às vezes o seu plano de ação pode ser assim, pedir indicação para 5 pessoas. Talvez dessas 5, você já consiga uma palestra a mais, você resolve a sua vida. Pronto, você resolveu. Agora, se eu quero sair de 1 para 100, pedir indicação para 5 pessoas não vai resolver. Não. Eu vou ter que fazer um plano de ação com 50 ações porque constantes. A palestra para vender, não adianta você ligar para oferecer. Você precisa que as pessoas liguem para você. Te procurem. Essa é a diferença. É isso aí. Gerar necessidade, né? Gerar necessidade nas pessoas. Mostrar para as pessoas que você tem algo que vai resolver uma questão ali. Isso é um dado legal também, que é legal trazer para quem está assistindo. Existe uma questão que a gente fala sobre taxa de conversão. Taxa de conversão é simples, né? Número de negócios que você atende, proposta que você envia, conversões, quantas vendas você fez. Então, essa taxa de conversão ela pode variar por vários fatores, mas o principal fator disso é exatamente o que o Alisson trouxe. É da onde veio essa demanda. Um cliente que procura você, ele chegou até você porque alguém falou de você, te conhece e tal, a taxa de conversão gira em torno de 30%. É altíssima. Ou seja, de cada 10, 3 eu fecho. Que é um número muito bom. É muito. Quando a gente está pegando outros canais, então eu coloquei ads na internet, estou trazendo a pessoa para uma propaganda, ou alguém que não está ligando para o cliente, você também consegue converter, mas a taxa é muito menor. A gente está caindo para 10, para 5%. Então eu saio de 30 para 10 ou 5%. Por quê? Origem do cliente. O cliente que já te conhece é uma coisa. O cliente que você vai ter que apresentar e convencer que você é a pessoa certa é outra. Por isso que a importância de autoridade e visibilidade, né? Massa. E aí, agora a gente já fez tudo isso, a gente já está no mercado, já estamos com a palestra rodando. Como que eu sei se a minha palestra realmente é boa?
Nossa, ótima pergunta. Isso é uma boa pergunta. Você tem várias formas de julgar isso, né? Então você tem desde os mais simples, que é a avaliação direta, tanto do cliente quanto da plateia. Ah, o aplauso é um termômetro. O aplauso é um termômetro, mas ele não é avaliação. Não é avaliação. Então a avaliação a gente é feita depois, onde a emoção já passou. Então, a Polo, ela sempre faz a avaliação com os contratantes e costuma fazer, em parceria com os palestrantes, com a plateia. Então, a gente tem um modelo que a gente faz, né, de um QR Code, onde ao final você pede para a plateia te avaliar. Isso é interessante, você consegue ter essa métrica. Mas o resultado real é a transformação, né? Que é algo mais difícil de ser medido. Não mensurável. Não vou dizer que não é mensurável, mas é muito mais difícil. Então, basicamente, você vai ter que fazer uma análise com o cliente posterior. Então, 3 meses depois da palestra, você avaliar com o cliente se aquele objetivo que ele esperava foi alcançado. Primeiro ponto é saber qual que era o objetivo, né? A gente sabia qual que era o objetivo? Fez o briefing direito. Fez o briefing certinho. O que o cliente queria com a minha palestra? Não, ele queria essa mudança no público. 3 meses depois, e aí? É muito Mudou? importante, né? É quase um trabalho de pós-venda, né? Sim. Nossa, de melhoria contínua também sua, mas também de entendimento de como aquilo de como essa mensagem vai se diluindo. Porque a palestra tem 1 hora só. Sim. Você não vai salvar o mundo, não é sobre isso também, né? Sim. E ter essa consciência é muito importante. O briefing era fazer com que a equipe fosse mais engajada e depois de 3 meses, metade da equipe pediu demissão. Não funcionou não funcionou muito bem. A equipe ficou engajada, né? Mas não foi o mesmo engajamento. Sabe que, só também trazer em relação a isso, como você falou, né? Já citou, mas é bom reforçar, que é o tomar cuidado com o aplauso, como termômetro definitivo. Lógico que o aplauso é importante, ele dá um tom. Faz bem pro palestrante. E você consegue sentir pelo aplauso o tanto de empolgação que você gerou ali. Mas é a empolgação, não é a transformação. A transformação é um pouco depois. A empolgação ajuda, mas ela não é o final, né? Então não avaliar só por isso. Minhas palestras no final eu sou aplaudido e todo mundo gosta, tal. Inclusive tem uma brincadeira que a gente fala também, né? Que ao ouvir do cliente final, você separa 5 níveis de palestra. A palestra é sensacional, a palestra boa, mais ou menos, a ruim é péssima. E o que a pessoa te fala em cada uma dessas, né? Quando a palestra é mais ou menos, o cara fala, foi legal. Alguém te para no final, e aí? Pô, foi legal, gostei. Quando fala gostei é porque foi mais ou menos. O brasileiro é mais bacana, né? Sim. Quando a palestra é muito boa, é o cara que fala, nossa, cara, adorei, foi excelente. Essa é muito boa, mas é muito boa ainda. A incrível é quando o cara para, você fala assim, puta que pariu, meu irmão, que palestra foi essa? Nossa senhora, palestra foda. Que palestra foda Mudou foi minha essa? vida. Tal pessoa, minha esposa precisava ver, não sei o quê. Você tá chegando nesse ponto. Então é mais ou menos esse termômetro que você tem que usar. Mas essas palestras, se eu fiz uma palestra boa, eu vou sair dali do palco com alguma outra venda de palestra ou não? Isso. Não, se a palestra é uma combinação, que a gente fala, né? A melhor estratégia para o palestrante lotar a agenda é ter uma palestra sensacional. A boa não adianta. Tem que ser a sensacional. Você tem essa do puta que pariu. Essa daqui, e você participar de eventos estratégicos. Sim. Porque você está em eventos estratégicos, com uma palestra dessa, cada palestra vai gerar de 3 a 5 vendas para você. Pronto, você vai bombar. E você consegue mensurar também se funcionou ou não só imediatamente, mas assim, a médio e longo prazo, quando há recontratação. É isso. Sabe? Quando você tem um cliente que vai lhe chamando para o setor, sei lá, quando você faz evento para empresa grande, tipo banco, né? Banco, uma Nestlé da vida, sei lá, qualquer coisa, que tem muitos setores que funcionam quase como se fossem empresas independentes, né? Às vezes até são e tal. Quando você começa a migrar dentro da mesma empresa por indicação para fiz com esse setor e circulou ali dentro, chamaram para o outro, depois esse chamou para esse outro aqui, é sinal de que aquele trabalho está funcionando. Tinha um palestrante que fazia isso no material dele lá atrás, e é muito legal, me chamou minha atenção isso, ele colocava assim, clientes contratantes, ele colocava lá, sei lá, Banco do Brasil, 8 vezes. Eu colocava na frente 8 vezes. Não sei o quê, 6 vezes. Eu tô a caminho pro Banco do Brasil, acho que eu fui contratado já deve estar por aí. 6, 7 vezes. E por que é legal? Porque uma vez o cara contrata errado, né? Às vezes por engano. Pô, me enganei, contratei errado. 8 vezes ninguém contrata por engano, né? Então realmente é uma prova de que funcionou. E não foi só legal, porque às vezes é só legal a palestra. E aí o cara achou legal, bateu palma, gostou,
Vai contratar de novo? Não Bateu sei. palma, mas vamos tentar outro. Contratou 8 vezes é porque realmente funcionou. Mas eu contratei, fui lá, fiz a palestra. O cara vai me contratar de novo pra fazer a mesma palestra? Muitas vezes sim, para áreas diferentes, Às né? Como o vezes Alisson falou. setores diferentes. O exemplo, por exemplo, do Banco do Brasil, eu fiz muitos eventos com eles lá. Então eu fiz com uma diretoria que era de recuperação de crédito. E algumas pessoas desse setor aqui migraram para ativos, que é uma outra empresa que é ligada ao banco, tal, que tem a ver também com recuperação de crédito, tal. E aí essas pessoas me chamaram para fazer um evento depois. Aí depois já me chamaram para fazer outro nesse outro setor que mudou de nome e tal. E essas indicações é muito comum na empresa. E depois tem o ciclo também, né? Depois de um tempo, as pessoas trocaram na empresa, a mesma área te chama de novo. Aí o ciclo depende de empresa para empresa, do tamanho, mas pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, você volta na mesma Metade área, da né? empresa pediu demissão, aí tem que fazer de novo, né? No meu caso, que faço MC, né, lá no Banco do Brasil, é interessante porque, como eu já fiz tanto evento com eles, que tem muita gente que eu fiz amizade, assim, amigo, então muda a energia do evento, porque eu conheço o diretor que pelo evento que a gente já fez, então a interação no palco é outra, né? Eles já ficam mais à vontade, que é um trabalho do MC também, fazer essa gestão da energia do evento, né? Deixar as pessoas mais confortáveis possíveis, deixar que as pessoas sejam mais orgânicas possível, né? Que é maravilhoso. E ajuda evento, muito, né? Inclusive, evento, já deixa anotado aí, ó, pra gente poder fazer já uma entrevista sobre a MC. A gente precisa trazer aqui pra falar sobre isso, qual a importância do mestre de cerimônias dentro de um evento, hein? Já coloca o Alisson pra lá, já muda aqui assim, já faz essa entrevista aqui. Tá bom. Já vamos continuar. Eu troco a camisa, faz de conta que a gente gravou no outro dia. Muito bom. Mas tem uma coisa que eu fiquei com dúvida. Poxa, eu fui lá, li esse livro maravilhoso aqui e eu não consegui fazer a minha palestra. Mais ou menos, é meia boca o livro. Né? Esse livro aqui, ele vai me ajudar a fazer essa palestra ou não? Esse aqui é o livro do Denis junto com o Galvão, com o Johnny Galvão. Crie Palestras Inesquecíveis, né? Denis que trouxe aqui pra gente poder falar um pouquinho desse livro. O livro fala muito sobre... Espero que sim. Fala muito sobre criar uma palestra, de como montar, como construir uma palestra, muito do que a gente falou aqui hoje, né? Então esse livro aqui pode ajudar bastante a galera. Acho que sim, a gente volta no começo que a gente falou, né? É uma carreira, você precisa fazer um monte de coisa, um monte de passos e tal. Então o livro vai mudar a sua vida completamente? Não vai. Mas ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a entender um pouco do que a gente está falando aqui, de como construir o roteiro, do que tem que estar na palestra, o que não tem que estar, o que faz a plateia se manter atenta e manter interessada na sua mensagem. Então ele vai ajudar muito. Ferramenta de storytelling, o Johnny é um papa desse assunto, né, cara? E ele traz muito bem isso no livro. Isso ajuda demais para as pessoas. Mas uma sequência. O livro vai ajudar, você fazer curso vai ajudar, você estudar vai ajudar, você assistir. Um exemplo que a gente estava falando, que eu estava comentando aqui, né? Entender de palestra, ó, vou dar uma dica para a galera de casa. Ó. Tem um material, o Murilo Gun, que a gente citou várias vezes aqui, para mim é um baita gênio desse entendimento disso, né? Ele tem um conteúdo dele que está gratuito online, chamado Desconstruindo apresentações. Boa, obrigado pela lembrança. Que é maravilhoso, onde ele traz algumas palestras dele e ele comenta por que ele fez aquilo naquele momento. É muito massa. É um conteúdo que está gratuito no YouTube. Então, recomendo. Também vai ajudar muito. Tem muita coisa que a pessoa pode estudar. Acho que é estudar e investir na carreira. Porque acho que a frase é assim. Vamos dizer 2 coisas, né? Primeiro, tem pra gente falar, eu queria que o mercado me visse de forma mais profissional. Primeiro, não é o mercado que vai te ver de forma profissional. É você que vai se ver de forma profissional. Aí o mercado só reage a isso. E que para você ser profissional, você não pode pensar de forma amadora. Então, você quer ser profissional? Pensa de forma profissional. Então, vai estudar, vai ler um livro, vai assistir um curso, aproveita as coisas que estão gratuitas, mas investe em você também, contrata uma empresa certa, vai fazer gestão de rede social, contrata uma empresa legal para isso, vai fazer a apresentação, contrata uma empresa para fazer o design, não fica fazendo coisas meia boca, porque as coisas meia boca vão ser julgadas pelo mercado, entendeu? Então, quer ser profissional, não pense de forma amadora. E vamos na prática aqui para a gente descobrir se o livro faz diferença. Maurício, você leu, o que tá fazendo com a sua palestra esse livro aí? Mudou um pouquinho sua palestra? Virou de perna pro ar a palestra. Isso. Então, realmente, se você tem uma palestra e você quer fazer com que sua palestra fique muito melhor ou se torne uma palestra fora de série,
a gente indica esse livro. O Maurício ali pode falar muito que ele mudou a palestra dele 3 vezes já, ele já redesenhou inteira a palestra dele praticamente por conta do livro. Eu não li ainda, mas parece bom. Pedi pra alguém escrever lá e tá tudo certo. Mas o Maurício já está dizendo pra gente que a gente precisa encerrar, que já estamos no final aqui do nosso podcast. Tem que ter um ar, No né? final da a fita tá acabando. Tá acabando, o pessoal colocou ali em 4K, daí não dá pra gravar muito, entendeu? Tem que gravar o tempo limitadinho. Mas acho que a gente conseguiu aprender a fazer pelo menos uma palestra e entender um pouquinho do mercado aqui hoje, né, Alisson? Acho que deu para pelo menos entender como começar a se posicionar, né? Porque a gente falou muito de como chegar no mercado, e aí tem a parte da mão de obra individual, da parte mais né? ferramental, assim, do mergulho no evento, né? Para poder entregar a palestra. Não basta ter a palestra, você precisa de todas essas habilidades acessórias, né? De comunicação, de como conversar bem, entender bem o evento antes de se apresentar, de como fazer as adaptações necessárias de conteúdo, no conteúdo que você já tem, né? E também depois como acontece o evento no dia, tem muita coisa aí para se falar ainda. Não é, Acho que montar um evento não é uma coisa tão simples Não, e não muito é. menos uma palestra, né? É muito complicado. Mas, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica de uma palestra que a gente precisa assistir, uma coisa, todo palestrante precisa ver isso. Nossa, é difícil. É, eu sou fã, a gente tem muitas. conhece vários, vou citar mas algumas aqui, ó. Dos TED, né, internacionais, eu sempre recomendo uma do Tim Urban, que é Por Trás da Mente de um Procrastinador, que para mim, uma aula de roteiro, de apresentação. Aquilo ali é um exemplo do que tem que ser uma palestra. Clareza na tese, entrega da forma magistral, incrível. Mas também citando alguns aqui, eu posso citar todos os TEDs do Murilo Gun. Pode assistir que você vai gostar de todos, tem vários. Você tem o TEDx novo do João Branco, ficou incrível, muito bom. Todos os TEDx do Marcos Piangers. Então tem algumas aí para vocês brincarem. Todos esses vocês vão ver o que é uma aula de palestra. É legal a gente até trazer o TED, né? O TED como uma referência. Já assistam os TEDs têm boas palestras, tem bons conteúdos, coisas que você pode utilizar ali para aprender, para pegar dicas, para entender como funciona realmente essa ideia da palestra, né? Livro, inclusive, ó, sugestão de livro também. O livro do Chris Anderson, que é o fundador, que chama TED, guia oficial do evento, se eu não me engano. Uma capa branca, escrito TED em vermelho, maravilhoso. O livro incrível, também super recomendo. E eu acho que a dica final que eu poderia dar é o seguinte, cara. Voltando, né? Não acredite em fórmula mágica. Não acredite em milagre, eu vou fazer isso daqui, eu vou participar de um evento em Dubai, vai mudar minha carreira. Não vai. Eu vou fazer um evento de um dia, vai mudar minha vida. Não vai. Então não acreditem em fórmulas mágicas. Tudo isso é legal, tudo isso ajuda, mas é um processo. Você precisa entender que vai ser passinho por passinho para chegar lá na sombra e água fresca, tem que trabalhar muito no sol antes. Massa demais. Poxa, eu aprendi muito, já escrevi um monte de coisa aqui para poder já trabalhar a minha palestra também, que eu vou palestrar também. Você vai escrever o seu livro só. Eu vou escrever até o final desse podcast, eu escrevo um livro, que eu vou escrever todas essas páginas aqui, vai sair um livro de como criar uma palestra, com todas as dicas, com os convidados que a gente vai trazer aqui, hein? Dá para fazer isso. Não, dá sim, vamos lá, editora Gente. Parceiro aí, gente, vamos lá, vamos escrever com a gente. Mas estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer a você que está aqui com a gente até agora. Não esquece de fazer todo aí esse padrão do nosso YouTube, porque a gente precisa disso, nós estamos começando agora, é um podcast novo, onde a gente ainda não tem um público muito grande, então curte aqui, compartilha, se inscreve. Se você tem um amigo que é palestrante ou quer ser palestrante, envia para ele esse vídeo, porque vai ser importante para ele, vai ser muito importante para a carreira dele, para ele entender o que ele precisa fazer para começar essa carreira de palestrante aí. Então, muito obrigado vocês que estiveram com a gente aqui até agora. Um abraço e até a próxima. Valeu, Denis. Valeu, Alisson. Obrigado.